Olá, queridos, sempre uma delícia estar aqui com vocês e poder falar sobre temas relevantes e que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco, trocando mensagens, dando feedback, especialmente afirmando que o que a gente faz aqui abençoa você aí onde você está. Essa é a nossa missão e isso nos dá tanta alegria saber que a gente tem podido abençoar a sua vida. Portanto, que você quiser que a gente possa conversar aqui no Cabeça para Cima sobre temas, etc., manda para a gente. Nós vamos ter o maior prazer em convidar especialistas e ajudar você nas suas reflexões, ajudar você no entendimento de questões que possam fazer você mais feliz, a fazer você ter a vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus pensou para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado em oração, que tem nos ajudado no sustento, que tem participado conosco, porque você entendeu que a nossa missão é abençoar vidas, que a nossa missão é cumprir o ídolo de Jesus. Que o Senhor, que tem te dado essa visão, continue mantendo acesa a chama no teu coração, para que você possa semear no reino de Deus. E como eu gosto de dizer, você não precisa semear aqui na Boas Novas, você pode e deve semear onde o teu coração indicar. É claro que nos sentiremos honrados de poder contar com o seu olhar e com a sua semeadura, de podermos ser considerados terra fértil para receber a sua semente e juntos nós possamos abençoar o Brasil, disseminando as boas novas ou a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. Graça, paz, sabedoria e muita alegria na tua vida e de todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas e particularmente no Cabeça para Cima. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, é um tema bastante gostoso e que ele é importante para todos nós. Não apenas para pais, mas pais, professores, irmãos, tios. Ele é importante para todo mundo, porque quando a gente pensa numa criança, quando a gente pensa na infância, quase que automaticamente a nossa mente, ela se remete à alegria, a brincadeiras, a uma irreverência que a gente pode até chamar de deliciosa, não é não? Com certeza é. Mas a gente não pode deixar de lembrar também daquelas crianças que são crianças briguentas, que vivem xingando e que se tornam até agressivas quando a gente não atende às suas vontades. As coisas têm que ser como elas querem, no tempo em que elas querem. Importante a gente salientar que esse tipo de comportamento, ele pode sim ser chamado de normal e ele faz parte da fase ou do crescimento, do desenvolvimento de toda a criança. Mas todos nós precisamos ficar muito atentos para lidar com essas questões e ajudar as nossas crianças a aprenderem a lidar com limites, para que elas possam sim serem adultos felizes, adultos que possam viver plenamente dentro de uma comunidade. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre limites, ou melhor, sobre crianças sem limite. Começamos com o nosso informativo. Crianças sem limites exigem dedicação especial. A formação educacional dos filhos tem sido alvo de preocupação, em virtude das crianças de hoje se apresentarem cada vez mais indisciplinadas e difíceis de lidar. Os pais estão sempre em busca da melhor forma de educar, porém, surgem dúvidas constantes de como proceder. Essa é uma questão importante a ser refletida, em função de muitos pais estarem confundindo o papel da escola quanto à educação do filho, muitas vezes invertendo os papéis. O que acontece é que, devido à correria do dia a dia, em busca de oferecer melhores condições para a família, automaticamente os pais se tornam ausentes no ambiente familiar. Pois é, né? Vida moderna, novos estilos de vida e muitas vezes a gente começa aí numa relação de troca, né? Sem saber muito o que fazer quando as nossas crianças, elas começam a ter um comportamento diferente, um comportamento que não respeita limites. E vamos combinar que criança é muito esperta, né? Ela aprende rapidinho
a lidar com a gente, a saber como conseguir as coisas, a, vamos usar a expressão, nos escravizar. E a gente, às vezes, vai pelo aquele sorriso tão lindinho, tão cativante, não sabe dizer um não, só que a gente está escolhendo, talvez, o pior caminho. Hoje a gente quer conversar com você sobre crianças sem limite. Para falar sobre o tema, tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Ana Paula Camargo, neuropesquisadora cognitiva da UFRJ. Vocês já conhecem, sempre uma alegria ter você aqui. Sim, alegria para mim estar aqui. E hoje a gente vem falar sobre crianças sem limites, mas na verdade a gente vai falar de todo mundo, né? É um programa que vem escrito crianças, né? Mas a gente vai falar de seres humanos sem limite. Pois é, né? Muito bom esse tema. Quando vocês me chamaram, eu fiquei pensando, nossa, esse programa vai ser muito bom para falar sobre tudo que está acontecendo, sabe? É uma coisa que está acontecendo agora, é uma questão muito de hoje. Verdade. De agora, nesse minuto, né? Verdade. E essa questão, né, do limite, como você diz, a gente vai falar de criança, porque talvez aí se forme a base, né, o input para o resto da vida, mas a gente está falando de todo mundo. Ter limite é fundamental nessa nossa relação de humanidade uns com os outros, né? Sim. Isso aí. Obrigada, estava com saudade de ti, viu? Muito obrigada por estar aqui. Isso aí. E, gente, também recebo aqui hoje a Aline Gomes, a Aline que é psicoterapeuta, coach de mães. Também é uma alegria ter você aqui sempre. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, sempre. E você, coach de mães, deve lidar muito com situações, né, dessas crianças sem limite. Eu acho que esse tema é como calça jeans, nunca sai de moda, né? É sempre bom tocar nesse assunto, mas a gente só vai se interessar pelo tema quando a gente está vivendo isso dentro de casa, quando a avó está vivendo isso com os netos, quando a mãe está vivendo isso, ou quando a professora tem um aluno que sai do padrão e testa, se sente testada por aquele aluno. Então, é aquela hora que a gente recorre a um livro, recorre a um programa, uma pesquisa na internet, para falar o que eu faço com uma criança sem limite. E concordo, somos uma geração sem limite. Assim, as crianças são reflexo nosso. É um reflexo. E muitas vezes nessa situação de escola, a gente tem casos em que a professora é quase que uma situação insuportável, né? Porque a criança não tem limite, mas que a família não reconhece isso, né? Não reconhece e acha que o problema não está na criança, não está na criança. Não. E isso aí é complicado, porque aí não vai resolver a situação, né? E é bom, e é o que a gente quer alertar, que quando a gente faz isso, quando a gente ignora, a gente não está ajudando a criança. Né? A gente não está ajudando nem a criança nem a família, né? E todos nós precisamos de limite. Esse é um ponto inquestionável, né? Mas antes da gente começar aqui a conversar um pouco mais, eu quero apresentar para vocês também a nossa terceira convidada, completa o nosso time, Alexandra Faller, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, sempre uma alegria também. Time lindo hoje aqui, né? Obrigada, Celeste. Sempre bom estar aqui com você, no Cabeça para Cima. Ainda mais com esse tema, que a gente também percebe os pais, o quanto é difícil para eles falarem não para as crianças, né? E uma questão também que vai muito além, que é um desdobramento no respeito, na falta de respeito com o ambiente, na falta de respeito com as outras pessoas. Sim. O quanto esses pais também gostam de transgredir regras. E às vezes a criança fica exacerbada nisso e meio que os pais também não sabem mais o que fazer para pôr limite, onde posso colocar limite, como eu posso fazer isso. Então tem uma série de pessoas perdidas nesse meio hoje em dia, né? Então a gente percebe muito essa falta do como é que eu posso falar não e como é que eu posso sustentar esse não para o meu filho, que é a pessoa que eu amo, né? Eu acho que o grande ponto de estar perdido, eu acho que é assim, quais são os limites? Aonde está o limite, né? Então as pessoas estão perdidas no limite. Elas nem sabem o que é um limite do certo e do errado. Apesar de parecer uma coisa muito simples, não é.
Então, os pais não sabem que limite dá para essas crianças, a escola está perdida também, porque hoje é uma criança completamente diferente que está dentro da escola e a escola não está mais adaptada para esse público, né? Então, é uma falta de ambiente, os cenários estão equivocados. E as pessoas não estão sabendo porque elas não sabem que limite é. Então, é impossível você dar um limite se você não sabe qual é o limite que você tem que dar. Ana, eu acho assim super legal essa tua colocação, porque na verdade o meu start aqui para a gente começar a conversar é exatamente por aí, nesse sentido de que o que é limite? O que é uma criança sem limite, né? Muitas vezes a gente confunde limite com respeito, respeito naquele sentido de que eu mando, você obedece, se a mamãe falou, tem que fazer, de não aceitar muitas vezes uma argumentação, de não aceitar um questionamento, né? E na verdade não é disso que a gente está falando, né? Não é disso que a gente está falando. O que é essa coisa do limite? O que é quando a gente diz uma criança sem limites, do que a gente está falando? É uma pergunta que realmente a gente parar para pensar. Assim, grande. Enquanto vocês estavam aí falando, eu fiquei pensando, o que não seria de uma criança que não viesse a transgredir um respeito, do tipo, você não pode, uma criança está tentando engatinhar, aprendendo a andar. Que bom que ela está transgredindo algo, porque por transgredir, ela consegue engatinhar, caminhar, aprender a falar, porque ela transgrediu o limite dela. Né? Ela rompeu uma barreira ali. Então, acredito que por estarmos em sociedade, ainda, não sei se estou certo ou estou errado, estou aqui pensando com vocês. Eu acho que transgredir um limite é doer no outro, é desrespeitar o outro. O que é desrespeitar o outro? É doer no outro. Mas o outro também tem que se perguntar, peraí, mas isso que ela está fazendo é errado para ela ou é errado para mim? Ela pisou em algum calo meu, que já estava adormecido há muito tempo, e agora que ela pisou nesse meu calo, do tipo, olha, aqui em casa todo mundo tem que dormir 10 horas da noite. É uma regra da casa. Aí a criança vai e dorme 10h30 da noite. O que uma criança que dorme 10h30 da noite e acaba desrespeitando os pais, desrespeita o pai? É ele que, quando foi na vez dele, ele foi muito respeitoso com os pais dele? Ou com uma vez que ele desrespeitou o pai, veio e deu algum castigo muito severo nele, e aquilo ficou guardado para agora esse filho que está desrespeitando meia hora, ele se sente tão invadido? O que é? Então, acho que a gente pode até chamar e olhar para si, o que está doendo em mim que faz eu considerar desrespeito? Não estou dizendo aqui em regras claras de sociedade, tipo assim, né? Há exceções, muitas temos que atravessar o sinal vermelho, né, na faixa pedestre. Tem regras claras, mas regras subjetivas, acho que vai muito mais de quem está se sentindo infringido do que de quem está infringindo. E assim, de novo, essa sua colocação, ela é muito importante, eu acho que merece atenção, particularmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma mudança do mundo, né? Com tamanha velocidade, uma mudança de olhar, uma mudança de comportamento, é uma inquietude, né, da nova geração, a gente fala aí dos Y da vida, né? Que vem e que incomodam porque eles têm uma nova lógica de pensar, uma nova lógica de vida, e a gente foi muito acostumado de um jeito. E aí, o que a gente faz? A gente vem e enquadra, ou a gente vai permitir ousar transgredir, né? Mas para que essa criança ela possa efetivamente voar com as próprias asas num novo mundo, numa nova realidade. O quanto nós mesmos, adultos, temos que nos reinventar, por exemplo, para essa questão. Os pais, eles têm que começar a observar bem as crianças, como ela falou, para perceber qual a necessidade daquela criança. Eu no consultório atendo crianças, uma criança tem pais que são da área de exata, professores da área de exata, universitários, professores universitários, diretor de empresa. E a filha mais velha é uma criança que é campeã de matemática. Perfeito, né? A família é perfeita. Só que vem uma mais nova aí que tem um outro perfil. E a necessidade dela é uma necessidade simplesmente corporal. A habilidade dela é uma habilidade corporal. Então, a necessidade dessa menina especificamente é de descobrir o
corpo e de manejar ele. Então, assim, o que ela mais gosta é de atividade de educação física mesmo, é a natação, é o sapateado dela, coisa que ela tenha mobilidade corporal. E ela não tem o mínimo interesse em exatas. Está enlouquecendo a família. Enlouquecendo, imagino, né? Isso é um desrespeito com a família. Né? Não vai ser nada na vida, não tem futuro, são algumas coisas que Exatamente, passam, né? Mas que maravilha, ela vem trazendo coisas novas para essa família. Então, tem que trabalhar também uma coisa de aceitação. Às vezes não está atendendo à necessidade específica da família, mas qual a necessidade dessa criança? Então, a gente tem que tentar olhar para isso também. Qual o perfil do meu filho? Às vezes ele não está fazendo nada demais, ele só está desenvolvendo a habilidade dele. Né? E a gente precisa olhar e respeitar de verdade, né? Respeitar de verdade. Não, e essa criança vem ensinar muito mais a família do que a família ensinar essa criança, porque essa família vai ter que sair desse enquadramento. E isso é lindo quando a família aceita, né? É muito bonito. Começa a perceber aquilo ali que antes era uma coisa ruim como uma coisa maravilhosa. Nossa, a gente nunca conseguiu fazer isso e ela consegue tão fácil. É muito legal isso. Como é que é isso? É muito bom. Permitir efetivamente o crescimento e o desabrochar do indivíduo, né? Do indivíduo. E a gente faz toda essa colocação aqui inicial para que fique muito claro, né, que quando a gente está falando de dar limites, a gente não está falando de cerceamento de desenvolvimento, a gente não está falando de cerceamento de criatividade, de cerceamento do ser diferente, muito pelo contrário, né? Sim. Muito pelo contrário. Tudo isso é quase que obrigação da família, é dever faz parte da missão da família, né? Não gosto das palavras de obrigação, dever, mas faz parte da missão da família permitir desabrochar, mas faz parte dessa missão também preparar essa criança para saber que as minhas responsabilidades, a minha ousadia, ela sempre vai esbarrar, né, num ponto onde eu, de repente, começo a incomodar o outro de uma forma não positiva, não apenas por conta dos seus princípios, das suas inquietações, mas por conta do espaço, né? Do espaço desse outro. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo, e eu queria entender com vocês como é que a gente distingue, por exemplo, uma criança sem limites de uma criança mal educada, né? Mal educada. E quais são as atitudes que podem agora caracterizar essa questão do sem limite, que a gente tem que começar a ligar a luzinha vermelha e dizer, opa, aqui a gente tem que começar a orientar, aqui a gente tem que começar a dar um rumo para poder ajudar essa criança a desenvolver os seus limites. E não podia ser diferente. Como é que funciona o cérebro dessa criança aí, né? Que ela começa a se insurgir contra um status quo ou, né, posições que são muito, às vezes, talvez no olhar dela, limitativas, né, para ela. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, aqui a gente falando sobre crianças sem limite. Você tem alguém em casa assim? Uma criança que testa os seus limites. Ela, aquela criança que ela não admite ser contrariada, que tudo tem que ser do jeito dela, no tempo dela, e que, ou então, ela vai, né, sempre para conseguir o que ela quer e acaba dando uma volta em você, papai e mamãe. Você que diz, não, não pode ser assim. E daqui a pouco a criança faz e o seu não pode ser assim. Foi para o espaço, né? Quantas vezes acontece isso, né? Não vai, não pode, não isso, não aquilo. Então tá. E daqui a pouco a criança está fazendo e foi embora, né? Não aconteceu nada. Tá? Como é que a gente distingue de uma criança sem limites, de uma criança mal criada, né? Essa criança que ela é insubordinada mesmo, que ela, de repente, está precisando de uma ajuda para poder se reencontrar? É diferente quando a criança é sem limite e a criança transgride regras. Quando a criança tem já um discernimento do que ela pode ou não fazer, e ela pode ali escolher
toda a escolha que ela tem, ela vem acarretada de uma responsabilidade, ou positiva ou negativa. Tem criança que já tem, com a maturação, a partir lá dos 8, 9 anos, eles já sabem discernir o que é certo ou errado, o que eles podem ou não. Aí entra a coisa do mal educado, que eu estou fazendo isso porque eu quero transgredir realmente essa regra. E eles geralmente já têm a consciência do que vão ganhar com aquilo ali, ou vão perder. Então, então tem essa coisa da... Já está na conta, né? Já está na conta, da transgressão de regra. De repente, quando é muito menor, o sem limite, ele ainda não tem um discernimento claro. E aí vem uma coisa de orientação de pai e mãe mesmo, ou do responsável daquela criança, explicando o que acontece se ele fizer aquilo, o que acontece se ele fizer, de repente, a mesma coisa de uma forma diferente, pedindo. Então, assim, a criança ali, quando ela é muito pequena, ela pode ser sem limite, mas porque ela não tem ainda uma consciência ampliada sobre aquilo. E aí é normal do desenvolvimento, né? Sim. É essa criança que, de repente, ela transgride, eu gostei dessa palavra, né? Ela vai além. É uma criança, às vezes, criativa mesmo, né? Uma criança e tal. E a gente precisa orientar para garantir essa criatividade, garantir essa ousadia de vida, mas ela saber que tem limite, né? Que existe o outro. Que ela não é sozinha, largada nesse planeta, não é? E eu acho que em paralelo a tudo isso que a gente está falando, de limite, educação, em paralelo, assim, andando bem grudadinho, vem a questão da comunicação. Né? A comunicação verbal, a comunicação corporal, a comunicação violenta, a comunicação não violenta. Então, uma coisa, pegando até um exemplo de uma criança que já entende regras. Uma coisa é uma criança de 10 anos virar para o pai ou para o avô e falar que não concorda com aquilo. Outra coisa é falar assim, não, vô, pai, eu não concordo com isso, porque a gente pode fazer desse jeito. Uma criança que sabe se expressar, e isso pode ser aprendido, isso é aprendido, uma criança que sabe se expressar, ela está transgredindo, mas dando plausibilidade, ela está dando conteúdo para explicar, olha, eu estou transgredindo por isso. Não é um rebelde sem causa, né? Vou transgredir por transgredir, vou ser mal educado por ser mal educado. Não, eu quero experimentar isso, eu quero fazer diferente da minha família, né? Eu quero fazer, sim, natação, eu quero fazer o que for, porque eu gosto, meu corpo está pedindo. Outra coisa que eu vou fazer só para realmente espizinhar minha família. Às vezes essa criança até diz, por que não pode? Né? E por que a gente não pode responder a isso? Mas isso são para crianças maiores. Sim, sim. Quando a gente tem uma criança pequena, né, o que acontece? O desenvolvimento desse cérebro dessa criança. Né? A criança nasce e antigamente se imaginava que aquele cérebro ali ia ser todo moldado com aquele ambiente familiar. Isso não é uma verdade absoluta. A gente tem um DNA muito forte daquela criança, né, que vai ser moldado, sim, com aquele ambiente familiar, aquele ambiente de escola, aquele ambiente social, enfim. Então, todos esses atributos, eles trabalham juntos, né? E essa criança, quando ela é muito pequena, ela não tem esse argumento para trazer para a família, né? Ela não tem essa argumentação, apesar dela já saber essa argumentação. Ela já tem esse processo de argumentação dentro do cérebro dela, ela só não sabe se expressar. Ela não tem essa coisa a gente entender por que ela é assim. Então, os pais precisam ter muita sensibilidade dessa criança. Porque, normalmente, essa criança vai irritar e vai trazer o calo no pé, que a doutora falou antes, porque essa criança traz dentro dela informações também da mãe e do pai. Né? E informações, às vezes, indesejáveis. Porque vai trazer à tona problemas familiares e dificuldades e desafios que estão ali adormecidos há muito tempo. E que talvez um companheiro não tenha trazido esse desafio para esse pai e para essa mãe. Quando chega essa criança traz esse desafio. É uma caixa de surpresas. Como essa família, que vem essa criança com uma nova atividade, uma nova configuração, e essa família vai ter que agora conversar com elas mesmas. Conversar entre família e as pessoas conversarem internamente. Isso dói, porque todos vão crescer.
Quando uma criança nasce, é um crescimento familiar, não só da criança que está engatinhando, mas o pai e a mãe vão engatinhar também com essa criança. E vão engatinhar com os desafios deles, que vão estar espelhados nessa criança. Normalmente, quando a criança traz um problema muito sério, isso é um espelho da família que não conseguiu organizar essa configuração. E eu acho que um dos grandes motivos é essa configuração não está sendo vivenciada, porque essa criança está sendo terceirizada para a creche, para a escola, para babá. Então, esses pais não conseguem configurar todo esse desafio, que é criar um indivíduo. Eu quero voltar para essa questão que você acabou de colocar, né, da terceirização e do que acontece hoje, né, com o estilo de vida, a mulher trabalhando fora, não mais restrita ao lar, à educação dos filhos, etc. E essa mala de culpa que muitas vezes acompanha cada um de nós. Sim. E que faz com que a gente comece a barganhar, a negociar, a permitir, porque afinal de contas eu não estou aqui o tempo todo, então eu tenho que... Mas eu quero aproveitar, antes da gente entrar nisso, eu queria aproveitar essa tua fala, né, da bagagem, dessa criança que já vem com a sua formação, com as suas características, etc., né? Ela não é uma mera reprodução que vai se enquadrar ali na família, é um novo ser que vem para somar, né, e para fazer essa família toda crescer. Mas, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, que ela é muito briguenta, por exemplo, né? Essa criança, isso é um dado de personalidade dela, isso é uma fase que vai passar, ou não tem nada a fazer, porque ela vai ser briguenta o resto da vida, característica. Temos 2 respostas para essa pergunta. Uma é sim, outra é não. Por quê? Ela pode ser briguenta porque o argumento dela não está ainda construído, então ela não sabe dizer que aquilo ali não está bom para ela, então ela vai brigar. Nós temos dentro da gente respostas prontas, fuga, briga ou freezing, ou você congela. Então são respostas muito primitivas do nosso cérebro. Então ela pode estar lutando, porque simplesmente ela não tem argumento e aquele ambiente para ela está um ambiente que não é um ambiente harmônico. Tá? Ela pode ser briguenta, sim. Pode ser um traço da personalidade dela e ela vai ser briguenta para o resto da vida. E aí ela vai ter que conviver com isso. É um dado da personalidade dela e é um talento, né, que veio junto com ela. E ela vai ter que desenvolver esse talento de briga dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente familiar, de forma positiva. Perfeito. Porque pessoas briguentas não são pessoas negativas. Perfeito. Elas precisam desenvolver esse traço da personalidade e trazer de forma positiva para a sociedade. A gente precisa de gente que brigue, que vá lá e diga, não, eu não quero isso, não vai ser dessa forma, porque se todo mundo fosse calmo e sem passivo, nós não teríamos essa sociedade. Esses traços de personalidade, esses talentos desses indivíduos, eles precisam ser desenvolvidos, eles não precisam ser negados. E é um cuidado enorme, né? Porque para a gente não sufocar e às vezes querer matar o talento, né, de briga, achando que ele é mau, mas tendo que encarar como um talento de verdade e que o que a gente precisa é ajudar essa criança a lidar com essa característica, né? E usar isso de forma positiva. Sim. Minha consultora de mães aí, coach de mães, o que você diz para essa mãe? Você está falando, eu estou lembrando de um caso, até de uma cliente porque a gente está falando de briga, criança brigona, mas pode ser uma criança crítica, pode ser uma criança sensível. Tem crianças que só de cantar parabéns, as palmas incomodam a criança, o barulho de uma bola estourando. Aí fala assim, ai, meu filho não é sociável. Não, ele é muito sensível. Vai que ele vai para a arte. Vai que ele vai para algum lugar onde o talento dele seja perfeitamente encaixado com a personalidade dele. E aí eu lembro de uma cliente que ela cresceu numa família, ela é uma entre 3 irmãos, e ela cresceu escutando que ela falava muito, ela falava demais. A família Tolindo porque ela falava demais. A família Tolindo porque ela falava demais. Atualmente, ela é leiloeira e ela fala, Aline, eu me descobri lá em cima do púlpito, porque eu falo mesmo, as pessoas me aplaudem quando eu falo. E eu me lembrei até da cena do Let It Go, né? Quando a Elsa, no filme Let It Go,
Da filme Frozen, ela é tolhida pelo talento dela. Ela tem um talento, mas bota a luva, fica quieta, se tranca no quarto, você não pode ser o que você é. E quando ela vê que o talento dela é a força dela, é o que salva ela e toda ali a ilha onde ela mora, né? Onde ela E esse momento é importantíssimo, porque quando ela se descobre plenamente dentro dela, ela vai ser um ser pleno e feliz. E vai trazer felicidade e plenitude a toda a sua volta. Toda a volta. Então, e aí eu lembro, foi uma cliente que trouxe isso. Ela vinha, não, ela falava assim, tô falando demais? Estou falando demais? Não, pode falar. E aí a gente foram passando as sessões. E ela falou, eu gosto de falar, eu posso falar. Muito bom. Essa questão do não tolir os talentos das crianças, porque às vezes o que você está achando que é negativo é porque é o contrário da sua característica. Mas não é negativo para ela, é o talento dela. Só precisa estar no lugar certo. Qual a melhor forma da gente ajudar a criança a entender limites e a se posicionar e a respeitar o ambiente, o próximo, etc.? A criança ela tem que entender o que ela ganha e o que ela perde. Por exemplo, uma vez a minha própria filha estava na escola passando muito mal, enjoada. A escola me ligou, falou assim, venha buscar a sua filha. Busquei, aí no outro dia ela estava melhor, eu falei assim, vou deixar ela em casa e fui para o meu trabalho. E aí ela me liga, mãe, eu posso brincar com a minha amiga? Aí eu falei, ué, você tá boa já? Tô. Aí eu falei assim, você que escolhe. Aí eu deixei a responsabilidade na mão dela. Você escolhe, Catarina, você pode escolher brincar com a sua amiga ou ir para a escola. Só que eu quero que você faça uma reflexão, que é diferente da gente colocar a criança num castigo. Não, você está passando mal, você vai ficar no seu quarto, quieta até você se recuperar. Completamente diferente. Eu coloquei ela para pensar sobre aquilo. Você pode escolher brincar com a sua amiga e pensa no ganho que você vai ter. Poxa, vai ser uma tarde divertida, você vai brincar, você vai comer, você vai assistir coisas, vai ser super feliz. O que você aprendeu de novo? Não sei, de repente uma brincadeira nova, ok. Indo para a escola, você vai ter oportunidade de aprender coisas novas, você vai brincar também, e não só com uma pessoa, porque tem várias outras na hora do recreio. E o que você ganhou de novo? Aonde você vai ganhar mais? Ficando em casa e brincando com a amiga ou indo para a escola, conhecendo coisas novas e brincando com vários amigos? Imediatamente, ela ampliou a consciência dela e falou assim, estou indo para a escola, vou me arrumar. Quer dizer, a gente não pode inserir a criança naquela... Vai pensar. A criança não vai pensar naquilo. A criança, ela vai ficar viajando, brincando mentalmente, entrando no mundo da fantasia, criando as histórias dela. Agora, a gente tem que ajudar a ela a pensar onde ela ganha, onde ela perde. Se ela tivesse decidido ficar em casa e brincar com a amiga, você toparia? Eu toparia, porque eu dei essa alternativa a ela. Aí eu tinha que engolir minha consequência, né? Então, deixaria sim. E depois ia ter uma conversinha, ia ter uma DR para dizer assim... Não, depois ela teria que fazer todo o dever de casa, que ela não fez na escola, e o dever normal da escola e o de casa, que ela deixou de ir, deixou de fazer, no horário de uma outra brincadeira. Deixa eu aproveitar o gancho. Qual a idade da sua filha? Qual a idade ela tinha, pelo menos? Bem, nessa época ela tinha 7 anos de idade. Porque você está me falando, uma frase que você comentou, vou trazer um outro caso de uma cliente minha com um filho de 3 anos que estava fugindo de casa. Uma criança de 3 anos fugindo de casa. Fugindo de casa e com uma irmãzinha de 1 ano, que uma delas ele pegou e trocou uma maçaneta na porta com a irmãzinha de 1 ano fugindo de casa. Ela falou, Aline, eu já conversei com ele, Eu falei, olha, 3 anos de idade é coisa da consequência. Não dá. Ele não vai, mas eu já falei com ele de várias formas. Eu falei, mas ele não vai entender. Não. Mas eu falei que podem levar ele embora. Eu falei, mas não vai. Tem até, não sei se eu posso, mas tem uma propaganda de um plano de saúde que fala sobre a obesidade infantil, que mostra todos os malefícios que as crianças terão a médio e longo prazo ao consumir muitos doces. E aí depois, no final da pesquisa, falou assim,
você vai continuar comendo doce? A criança, vou. Ela não sabe. Claro, Às vezes, olha, claro. a obesidade, você pode morrer. A criança, tá, mas eu vou continuar. É imediatista. Ela não sabe Isso é uma questão do cérebro dela, né? O adiamento da recompensa, ele é uma questão... É uma questão que você aprende muito depois. Há adultos que ainda não aprenderam o adiamento da recompensa. Preferem, por exemplo, utilizar a droga agora e ser feliz nesse minuto do que ter uma vida saudável. Né? Então, assim, o adiamento da recompensa é um processo sofisticado do nosso cérebro e que ele não é aprendido rapidamente. Então, a criança, como é que ela vai começar a desenvolver adiamento de recompensa? Isso é uma missão da família. Tá? Isso começa no ambiente familiar primeiro, depois vai para a escola, né? E no ambiente familiar eu vou desenvolver o adiamento da recompensa com o meu filho, mostrando exatamente qual é a responsabilidade dele. Então, assim, ele fez alguma coisa, eu vou ter que mostrar para ele que tudo que ele fizer tem uma consequência. Boa e naquele ou ruim, momento, mas tem, né? E naquele momento, não adianta eu chegar e ter que fazer aquilo, depois quando eu chegar em casa, olha, vamos conversar sobre o que aconteceu. Não adianta. Você tem que fazer exatamente naquele minuto e aí ele vai associar toda a atitude dele a uma consequência. E aí a gente vai começar a desenvolver adiamento de recompensa, sendo que adiamento de recompensa para 3 anos de idade não existe ainda. Tem inclusive foi feito um processo com crianças assim, mostrando para a criança, ó, você quer esse pedacinho pequenininho de chocolate agora ou essa barrona daqui a 5 minutos? Eu quero esse pedacinho agora. Claro. Eles são imediatistas. Isso aí. Porque não foi construído, é uma construção para o resto da vida. E a gente também não tem construído. De acordo com a maturação, de acordo com a aquisição de fala, de comunicação e de várias outras demandas, não só da criança em si, mas uma construção familiar, uma construção da escola e social também. Mas isso é muito difícil. Olha, você quer ver porque muitas vezes, o meu tempo está estourado, Aninha, então eu vou ter que interromper vocês. Assunto bom aqui. Pois é isso aí. Muitas vezes, né, muitos adultos fazem isso, preferem um pedacinho de chocolate agora do que a barra de chocolate depois, né? Porque não consegue, mesmo porque não consegue ali entender esse processo, né, de tomar lá da cá. Eu já preciso ir para o intervalo, a gente volta já já, e eu quero falar agora sobre castigos, punições, limites. Quero saber com vocês se o cantinho do pensamento funciona ou não funciona. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, a gente falando aqui sobre crianças sem limite, que muitas vezes, né, pode ficar engraçadinho, aquela coisa toda, mas é torturante, né? Muitas vezes para a família e para fora da família, né? Uma criança que não tem limites, que ela não sabe obedecer, que ela não sabe respeitar, com certeza é uma criança que pode ter até o seu futuro comprometido, né? Até o seu futuro em diversos aspectos. Como a falta de limite pode prejudicar? A falta de limite pode prejudicar, aí eu vou para o olhar da constelação familiar, que é assim, a gente vê nas técnicas de constelação, uma pessoa sem limite, ela não se coloca limite e ela pode inclusive chegar à obesidade, porque não há um limite nem próprio, uma pessoa que não é só o não da barra de chocolate, não é isso, mas não tem uma barreira, então vai até onde puder ir. Avanço, aí eu não vou mais falar sobre essa questão corporal, mas nos relacionamentos é uma pessoa que atropela o outro porque ela não tem um limite, então nas relações interpessoais, profissionais, todas as relações ela vai invadindo porque não tem aquela linha assim, olha, aqui até que eu posso ir, mas dali eu estou atrapalhando, infringindo o espaço do outro. Ela não constrói processos mais sofisticados, por exemplo, como a empatia, que é o que ela está dizendo, né? Uma pessoa empática, ela não vai entrar dentro do espaço do outro, né? Ela pode até comer demais, mas entrar dentro do espaço do outro, não. Então, assim, quando você não dá limite para o teu filho, você está privando ele de construções mais sofisticadas do cérebro dele. Então, assim, é um indivíduo que vai, por exemplo, ter
um grau de matemática absurdo, mas vai ser arrogante com o outro, vai ser um adulto indesejável, um adulto difícil, né? Então, assim, você não consegue, por exemplo, desenvolver os talentos do teu filho, porque você não trouxe para ele reflexão. A reflexão é muito positiva. Então, assim, quando você pega, para você castigar o outro, castigo é um negócio violento, né? Assim, mas não é castigar, mas, por exemplo, você questionar e pedir que o outro te traga a argumentação, é você conseguir que o outro seja um indivíduo pleno. Então, quando você está como mãe ou pai ou responsável pela criação de um indivíduo, você tem que imaginar o seguinte, ele não é uma extensão minha, mas ele vai ser um indivíduo único e que ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Para ele caminhar com as próprias pernas e ser feliz, ele vai ter que se questionar. Questionar o outro, questionar o viver, né? Então, quando você traz uma pergunta, quando uma criança te pergunta, a melhor forma de você fazer uma mediação cognitiva com esse indivíduo não é você responder prontamente para que ele tenha a tua resposta, mas é perguntar, por que você está me perguntando isso? Jesus fazia isso o tempo todo, né? Mediação cognitiva. Ele faz isso o tempo todo, Mediação né? cognitiva. Ele levava você a refletir e pensar o que você entende, o que você acha sobre diz, isso? Né? O que você diz sobre isso, né? E isso traz realmente um processo de crescimento, de amadurecimento extraordinário. Uma né? oportunidade. Uma pessoa que o limite... Me corrijam se eu estiver errada, mas eu gosto de pensar que o limite nos faz pessoas melhores. A gente vai se inserir no mundo entendendo que não estamos sozinhos, né? Mas que eu faço parte de um conjunto onde o que eu quero é importante, claro que mas esbarra naquilo que você quer. Numa relação marido e mulher, né? Numa relação afetiva, né? Eu posso ter um desejo, mas se esse não é o teu desejo, então, caramba, não é por aí. Isso não estamos não falando precisa, de inteligência emocional, estamos falando de adaptação e, assim, indivíduo que sobreviverão aqueles que souberem se adaptar melhor ao ambiente, né? Então, saber, sim, usar a inteligência emocional, que a sua inteligência cognitiva, lógico-matemática pode ser estupenda, mas se a sua inteligência emocional for zero, você está fadado ao fracasso. Quantas pessoas, né, se afundam em carreiras, se afundam numa trajetória de sucesso, de fracasso e não de sucesso, por conta da falta de inteligência emocional, né? Porque eu acho que emocional... isso até funcionou. No passado, nós tivemos líderes tiranos. Agora, o que a gente vê, uma configuração dessa geração nova, é da colaboração. Então, você vê que elas estão preocupadas com outros processos. Então, por isso, o confronto é muito grande, porque às vezes você encontra pessoas que têm essa configuração de ser opressor, muito opressor. E a geração nova, graças a Deus, está vindo com uma configuração nova de trabalhar em grupo. Eles estão preocupados com a natureza, eles estão preocupados em consumir menos. Você vê que existe um movimento enorme caminhando nessa direção. E isso é decorrente de uma pessoa, de uma criança, de um adulto, de um indivíduo que aprende a lidar com limites. Sim, né? Sim, aprende a lidar com limites. Que escuta e que vai agregando não só o que ele quer, mas tentando fazer uma parceria de novas ideias e de agregar aquilo para coisas maiores. Quando a gente fala de pessoas e crianças sem limites, também pode ter essa coisa da obesidade, da invasão no espaço do outro. E eu não sou psicanalista, mas Freud falava além do princípio do prazer, né? Que eles vão nessa busca desenfreada e imediatista para a completude deles e pouco importando mesmo a percepção do outro, se o outro quer ou não quer. Então, eles acabam
se transgredindo também e prejudicando a própria saúde. Então, assim, sabe essas pessoas muito aventureiras que se jogam de penhasco com aquelas asas tipo morcego, aquelas roupas? Então, eles sempre querem transgredir o limite de alguma coisa. E numa dessas que acontece um acidente, que eles acabam morrendo. Ali, a gente vê também pessoas que não têm um bom discernimento de limite e acabam A pessoa que tem um bom discernimento de limite, ela vai treinar, ela vai aprender, ela vai aprender a lidar com aquelas asas todas e vai voar, vai usufruir daquilo também, mas com responsabilidade, né? Para tirar dali prazer e não apenas o risco. Gente, eu queria ainda, não posso deixar de falar com vocês sobre a questão da correção, né? Quando uma criança é sem limite, o que é admissível em termos de, eu vou usar a palavra punição. Eu tenho uma amiga aqui, que ela outro dia estava falando, que não sabe muito o que fazer, porque, por exemplo, ela coloca o filho, quando ele faz alguma coisa mais errada, ela diz, tá bom, você fez isso, você vai para o cantinho do pensamento, né? Que ele já sabe que é um cantinho ali do castigo, essa coisa toda. Só que agora, quando ele quer fazer alguma coisa, ele já faz e já vai direto para o cantinho do pensamento. Ele mesmo se coloca, não precisa nem mandar, né? É certo ou errado? Como é que é? Como que funciona essa história? O cantinho do pensamento pode funcionar? Eu acho que não. Definitivamente ele não funciona, porque cada situação é diferente da outra. Então, ele precisa ver que há coisas que são mais complicadas e outras que são mais simples. E cada uma tem uma penalidade. Não é à toa que quando a gente vê o Código Penal, ele tem várias instâncias diferentes, né? Então, assim, quando ele faz alguma coisa que é muito arriscada, que vai arriscar a vida dele, por exemplo, ele vai para uma janela e quer se jogar, ele tem que entender que aquele limite ali pode levar ele à morte. Então, tem que ser uma conversa muito mais profunda com essa criança, né? Ao passo que também, se ele pegar uma caneta e for fazer um desenho na parede, tem que ser outra conversa, mas é sempre uma conversa, porque se ele for conversar com ele mesmo, ele não vai ter argumento nenhum para corrigir aquela situação. Então, ele tem que ter alguém que corrija junto com ele e amorosamente, que seja um acolhimento e não um distanciamento, um acolhimento. Por que você fez isso? Vamos agora consertar? Vamos pegar uma esponja, vamos limpar. Ele limpar. Ela mostrar o que vai acontecer depois daquela situação, né? Situações limites. E se a mãe não está dando conta, tem as doutoras. Tem um processo. Uma paciente minha chegou e falou, Alexandra, meu marido, achei um absurdo o que o meu marido fez. Eu falei, gente, o que ele fez? A minha filha estava numa cadeira de couro branca lá de casa, ela pegou uma caneta e ela estava ameaçando a rabiscar. Aí ele falou, não rabisca, não rabisca, não rabisca. Ela foi, olhou para a cara dele e rabiscou. Óbvio, né? Criança vai tentar transgredir. O que vai acontecer com isso? Vou rabiscar. Aí ela rabiscou. O pai falou assim, ok, agora você vai limpar. Exatamente isso que você falou. E aí a mãe ficou assim, angustiada, porque ela sabia que a caneta não sai de um couro branco, não sai. E a menina ali, esfregando, esfregando, esfregando. Aí eu falei assim, qual o problema disso? Aí ela falou assim, aí ela não sabia lidar com aquela emoção dela, né? Aí a gente vê que o pai está tentando corrigir e a mãe fica aflita porque ela mesma não sabe lidar com a emoção. Nossa, eu fiquei muito angustiada, porque eu sabia que aquilo não ia sair, ela já estava horas fazendo aquilo. E ele insistia para ela limpar. Aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa com ela? O braço caiu, morreu, o que aconteceu com ela? Nada, ela só ficou meio irritada porque a coisa não saía. Aí eu falei, pois é, essa foi a forma que ele arrumou, o seu marido, de ensinar a ela que aquilo não tem como reverter, né? E aquilo tem consequência. Então, assim, ela entendeu que não pode riscar mais a cadeira, entendeu, porque senão ela vai ter que passar horas lá tentando tirar aquilo. Além de passar horas lá tentando tirar, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não sai. não então, é ela causou um reversível. problema, né, que vai além do simplesmente você ter que limpar.
Porque também pode gerar aquela coisa, eu fiz, eu limpo. E eu também, fiz, eu não sei o quê. Não, só Não, que e tem não tem outra resultado. Gente, coisa- meu tempo estourou. De pena, novo, eu tenho que ir para o pena. intervalo e a gente volta já já. Vamos Sim. lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, um tema bacana, né? Só mulher falando aqui, aí piora ainda a situação, porque a gente vai embora, essa coisa toda, mas nosso tempo realmente, ele é limitado, o tempo já acabou aqui para a gente falar sobre esse tema, mas o importante é que a gente possa estar aqui chamando a atenção de que limites, eles são um ato de amor, né? Um ato de são um amor. ato de amor, um ato de desenvolvimento, e quando a gente não os dá para as nossas crianças, na verdade, a gente não está ajudando elas a crescerem, a serem pessoas muito mais fadadas ao sucesso, né? No mundo de hoje. Uma delícia conversar com vocês o tempo todo aqui. Rapidinho, uma mensagem final, um comentário final que vocês possam deixar para os pais que muitas vezes têm dificuldade até de dar limite para as suas crianças. Começo com você. Gente, tudo vai da paciência. Então, repita, 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 peça a Deus paciência e repete tudo de novo. É assim que funciona. Uma hora vai funcionar. É verdade. E sabendo que criança testa os nossos O limites tempo ao todo. extremo, né? Ao extremo de verdade, Aline. Sim, limite é amor. Até usando aqui fazendo uma metáfora com o que acabou de acontecer, você falou, nosso tempo acabou, nós temos um limite. Você falou, nós temos um limite. Quando a gente sabe que a gente tem um limite, a gente tem que usar da melhor forma, da forma mais inteligente. Quando a criança sabe que ela tem um limite, ela vai usar da forma mais inteligente o que tiver que... Ela vai ter que ser inteligente para usar aquele tempo, ou aquela comida, ou aquela hora do recreio, porque ela sabe que tem um limite. Então, limite não é punição, limite é amor. A forma como você coloca o limite na criança é que pode fazer diferença. É isso aí. Muito bom. Ana? Olha, criar crianças é uma oportunidade sem fim da gente melhorar como ser humano. Então, naquele momento que aquela criança traz um desafio, você está crescendo junto com aquela criança. Então, não perca a oportunidade. Não perca. Eu gosto muito dessa dimensão, né? De crescer junto, dar oportunidade, mas ajudar, desabrochar, ajudar a crescer. Não tem coisa mais lindo. gostosa, né? Não tem coisa mais gostosa na vida. E quando a gente não consegue fazer sozinho, olha só, profissionais que vão nos ajudar a chegar lá, com certeza, a encontrar o caminho certo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade da conversa de hoje. Obrigada a você também que nos acompanhou aí. E a gente termina o programa com a Renata Coelho cantando ainda um pouquinho de boa música pra gente. Paz. Vejo que não sou merecedor, mas quando olho para ti, consigo enxergar o amor de alguém que entregou a sua vida por alguém que de fato não merecia.